começar com essa história de Almirante Tamandaré? Que história, né? Que história. Nós entramos nessa informação, nós acompanhamos, nós investigamos e vimos o trabalho, mais uma vez, muito bem feito, do Dr. Tiago Dantas. Aí a gente recebe a informação de que tem um jovem que diz, não, fui eu matei. Mas eu matei o menino Matheus sem querer, porque eu queria me vingar a do tio. Falou aqui, ao vivo no nosso Balanço Geral. Ele se apresentou lá na delegacia e pediu perdão para a família do adolescente. Essa história você acompanhou no nosso Balanço Geral. Vamos ver o que ele falou ontem, mostra. Vim aqui para me esclarecer os fatos, se tiver que pagar, eu vou pagar. E eu queria pedir perdão para a família da criança, que eu jamais queria ter acertado a criança. Eu tenho meu parente que é pequeno, tudo, que tem a mesma idade dele. E eu queria pedir perdão para a família e só isso. Aconteceu isso porque eles arrancaram a vida do meu irmão e eu não tive, na hora do calor do momento, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Bom, nós procuramos a família do tio e do menino Matheus. Eles não quiseram falar porque estão com medo. Para garantir a segurança deles, não quiseram mais aparecer. E tem todo o direito do mundo de fazer isso, porque a vítima é um menino. A vítima é esse guri aqui de 12 anos de idade, sem querer, por querer, seja lá como foi. Mataram esse garoto que nada tinha a ver com essa vingança maluca aí. Nós acompanhamos a apresentação. O Lúcio André estava lá, o nosso querido amigo Lúcio do Cidade Alerta. Junto com ele estava o Flávio Pereira. Os dois acompanharam essa chegada. Você vai ver agora como a polícia está acompanhando essa história. Põe no ar. Ele prometeu na tela da RIC TV Record e cumpriu. O homem de 26 anos, que não teve o nome revelado pela polícia e nem pelo advogado, se apresentou na delegacia de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quinta-feira. Novamente, sem mostrar o rosto, ele falou com a nossa equipe. Na conversa, disse por que resolveu se entregar. Eu vim aqui para me esclarecer os fatos, se tiver que pagar, eu vou pagar. E eu queria pedir perdão para a família da criança, que eu jamais queria ter acertado a criança. Eu tenho meu parente que é pequeno, tudo, que tem a mesma idade dele. E eu queria pedir perdão para a família e só isso. Aconteceu isso porque eles arrancaram a vida do meu irmão e eu não tive, na hora do calor do momento, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Ele foi ouvido e logo em seguida acabou preso por força de uma decisão judicial. Logo depois da morte do menino Matheus Knaip, de 11 anos de idade, a polícia começou a trabalhar no caso. Várias denúncias anônimas chegaram na delegacia, dando conta de que o assassino tinha fugido para a cidade de Montemor, interior de São Paulo. Os policiais foram até lá, trouxeram esse homem, ele foi ouvido e ali, nesse depoimento, ele conseguiu provar que não estava em Almirante Tamandaré na noite do crime. Dias depois, o telefone da polícia volta a tocar. Do outro lado da linha seria o advogado do verdadeiro assassino do menino Matheus. O crime aconteceu na noite de 20 de junho, neste beco que fica em Almirante Tamandaré. Matheus Knaip, de 11 anos, estava com o tio quando foi morto a tiros. Segundo o suspeito, ele teria atirado no adolescente por engano. O alvo seria o tio do garoto. O alvo seria o tio do garoto, porque ele falou ao vivo aqui no nosso Balanço Geral que o tio do menino Matheus teria matado o irmão dele. E que ele viu os dois por ali, foi, pegou a arma e veio para matar. Acabou atingindo o garoto. Ele fala em um tiro, a polícia fala em 3. Bom, a investigação vai continuar, até porque nós temos uma pessoa que foi presa, que é lá do estado de São Paulo. Todo mundo se lembra disso aqui, né? Que nós mostramos ao vivo com a Thaís Travensoli no dia, aqui dentro do nosso Balanço Geral. E essa pessoa também ainda tem esse envolvimento ou não? A polícia vai liberar? Quem é? O que fez? Esse tipo de coisa, né? Bom, agora que nós já temos quem é o assassino do Matheus, que confessou pelo menos, e a versão dele dessa história, fica uma pergunta. E o tio do garoto? Ele realmente matou o irmão desse assassino, confesso? Foi de fato uma vingança? Tem essa pessoa que chegou a ser presa antes do crime ser esclarecido por uma denúncia do tio do Matheus. E essa pessoa disse, eu estava em São Paulo no dia. Dá uma olhada. Aquela pessoa, a primeira pessoa que foi presa, foi com base no depoimento do próprio Maurício. Ele apontou porque não acreditou que a Polícia Civil fosse até São Paulo buscá-lo.
E o segundo argumento, e o que é o mais concreto, se ele fala pra gente que conhecia efetivamente o atirador do sobrinho, e a causa, né, a motivação do crime teria sido que o Maurício teria sido o executor do irmão dele, obviamente a gente chegaria à conclusão, a gente tomaria conhecimento de que Maurício é o autor da morte desse suspeito que está preso. Ele não ia falar, foi fulano. Por quê? Porque eu matei o irmão dele. Vamos ouvir essa pessoa que está na delegacia de polícia, que confessou a autoria do crime do Matheus, tá? Vamos ouvir, uma vez que ele afirma que quem matou foi o Maurício. Vamos ouvir para continuar as investigações. Você vê como, em todo momento, o delegado Tiago Dantas tomou as precauções necessárias. Tratou como suspeito, em nenhum momento disse e concluiu que foi que matou, que a investigação continuava. Porque tinha uma lebre levantada ali. Que lebre era essa? Tá, ele vem para matar o tio e mata o sobrinho. Mas quem matou, matou por quê? Sempre a resposta que se responde em qualquer investigação, qual é? Por quê? Todo crime tem uma motivação. Todo crime tem um porquê. O que explica, nunca justifica um crime, mas explica. E o que a polícia busca numa investigação? Explicar o porquê as coisas aconteceram e quem é que fez, para que cada um pague proporcionalmente aquilo que cometeu em um crime. Essa é a lógica da justiça. Então veja, para a polícia, o tio do Matheus, sabendo que se ele apontasse esse que confessou como o assassino, esse que confessa diria, eu fiz porque ele matou meu irmão. A polícia teria que colocar ele no centro de uma investigação também de um assassinato. Então veja que a polícia acredita que pode ter havido uma dissimulação dos fatos. Acuso outra pessoa, falo que identifiquei, porque a bronca não vem para cima de mim. Olha como essa história é muito maior do que nós imaginamos. De tudo, nós podemos ter duas vítimas. O irmão do rapaz que matou e o menino de 12 anos, que nada tinham a ver. Porque esse irmão relata que no dia que foi morto, que o irmão dele foi morto, ele dizia, por que você está me matando? A gente era amigo. Isso há 1 ano e meio atrás. Lembra disso que ele falou aqui no nosso Balanço Geral? História complicada. História complicada. E nunca dá pra gente sair acusando por aí. Nunca. Exatamente por isso. Porque as motivações, elas são as mais diferentes. E cada um se acha no direito de fazer de acordo com o que foi motivado a fazer. Olha que maluquice. Quem vai decidir tudo? Um crime hediondo desse, provavelmente, um júri popular. E aí vem o juiz, depois de decidir se é culpado ou inocente, e põe a dose. A dose é a sentença. E põe atrás das grades. A gente às vezes quer simplificar muito o que não é simples. O que não é simples, a gente quer simplificar e não é. Olha o tamanho desse rolo. A polícia agora investiga os 2 casos.